Olá, bem-vindos. O meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método Real Reaprender a Ler. E eu hoje vou falar sobre o livro Os Maias de Eça de Queiroz. É uma importante obra literária portuguesa, é o expoente máximo do realismo e na escola é muito odiada porque é uma das leituras obrigatórias no ensino. E pronto, e tudo quanto é obrigatório, uma pessoa tem tendência a não gostar, não é? Eu gostei muito na altura em que li. E eu vou contar, em termos gerais, do que é que se trata. Vou dar spoilers, mas isso é lá bem no final, eu depois aviso para vocês saberem. Se não quiserem ouvir, passam esse bocadinho à frente. Os Maias, de Eça de Queiroz, é um romance de costumes que retrata a sociedade lisboeta e Portugal, em termos gerais, no final do século XIX. No resto da Europa havia muitos ventos de mudança, muita inovação, mas em Portugal nem por isso. Portugal continuava a ser uma sociedade bastante antiquada, enraigada em valores ligados muito à moral cristã e a crenças limitantes que impediam que o país progredisse. E isso está refletido neste romance. Aliás, o Eça de Queiroz, neste romance, faz uma dura crítica a essa sociedade e a essa forma de pensar. Este romance é bastante irónico e além disso, pretende ser realista, porque o próprio Eça de Queiroz, ele é considerado o expoente máximo do realismo. Ele e um conjunto de intelectuais opunham-se veementemente ao romantismo, o estilo literário romantismo, e fundaram um movimento que se chamava a Geração de 70, em que alguns intelectuais se opunham ao romantismo, porque achavam que era antiquado e que era despropositado até. Eles preferiam uma forma de escrever mais realista. Os Maias, este livro, ele vai falar sobre 3 gerações de uma família. Essa família é a família Maia. E então vamos ficar a conhecer as 3 gerações dessa família. A primeira geração, o Afonso da Maia, que era, portanto, o avô do Carlos da Maia. O Carlos da Maia é o protagonista da história. E a história começa pela história do seu avô, precisamente esse Afonso da Maia. Afonso da Maia, ele vai viver para a Inglaterra com a mulher. Ele gosta dos ideais, dos valores ingleses, que privilegiavam o espírito prático, pragmático, defendiam os exercícios, defendiam que as pessoas deviam ser produtivas e portanto, eram alinhados com os valores do protestantismo, do anglicanismo, que viam o trabalho como algo produtivo e algo bom. Enquanto que os valores que ainda predominavam em Portugal, na altura, eram muito ligados à moral católica e defendiam uma aristocracia ociosa, estéril, devota e com crenças limitantes. E então o Afonso, ele quer educar o seu filho, eles têm um filho, que é o Pedro. Ele quer educar o seu filho nos valores da sociedade inglesa, mas a mulher não permite. Aliás, a mulher, a uma determinada altura, ela quer voltar para Portugal e eles então deixam a Inglaterra e voltam para Portugal. E voltam para Portugal, só que entretanto depois ela morre, mas o Pedro, portanto, ele foi educado nestes modelos da sociedade portuguesa antiga. Este Pedro cresce, pronto, depois a vida vai, não é? E ele cresce e a uma determinada altura, ele, em adulto, ele apaixona-se por uma jovem muito bela que vem do Brasil e é filha de um traficante de escravos, conhecida por a Negreira. Claro que isto é muito mal visto, porque imaginem, não é? Na altura a escravatura já tinha sido abolida e era muito mal visto o tráfico de escravos. E então o Afonso não defende este casamento, esta relação, ele é contra essa relação, mas o Pedro, contra a vontade do seu pai, ele casa mesmo com Maria Monforte, essa tal brasileira.
Eles vão morar para uma outra cidade, fora do país. Eles têm 2 filhos, o Carlos da Maia, que é o protagonista, e uma menina mais velha. E pronto, e a vida segue, só que entretanto o que é que acontece? A Maria Monforte, ela, uma determinada altura, foge de casa e foge com um italiano e leva a sua filha, deixando o menino com o pai, com o Pedro. Ora, Pedro fica destroçado completamente, evidente, percebe o erro que cometeu, escreve uma carta ao seu pai, ao Afonso, pedindo-lhe perdão, e nessa mesma noite, ele suicida-se com um tiro na cabeça. Então ele suicida-se e então deixa aquele menino, o Carlos, que passa a ser educado pelo avô, pelo Afonso da Maia. Este menino, então, o avô já o educa com os valores da sociedade inglesa, com os valores pragmáticos da sociedade inglesa, que eram bem diferentes da sociedade portuguesa. No entanto, eles vivem em Portugal, vivem em Lisboa e pronto, e a filosofia dominante é esta daquelas crenças limitantes, das crianças super protegidas e isto também influencia de alguma forma a personalidade de Carlos. Ele, por um lado, ele recebe a influência do país, não é? E, por outro lado, também algo da educação inglesa que o avô lhe transmite. Ele cresce e já adulto, ele, entretanto, tem um grupo de amigos. Um deles é o João da Ega, que é o melhor amigo do Carlos. E este João da Ega é uma personagem muito divertida, irónica, sensata também, porque ele está sempre a chamar à terra o Carlos. E, inclusive, há quem diga que ele é o alter ego do próprio escritor Eça de Queiroz, que o escritor projetou algumas características da sua personalidade neste personagem. Então, eles têm esse círculo de amigos, é o Carlos, é o João da Ega, há um artista que é o Alencar, etc. E assim, através das conversas deles, das peripécias deles, que têm uma vida boémia. Aliás, o Carlos, ele forma-se em medicina e chega a ser médico. Ele forma-se como um médico, o que não agrada ao avô, porque naquela altura ser médico não era uma profissão prestigiante, não tinha status. O que tinha status era ser advogado, por exemplo. Essa sim era uma boa profissão. Ser médico não era. Porquê? Porque eles contactavam com pessoas doentes, não é? E, inclusive podiam ficar infectados e então não era uma profissão que não era bem vista. Mas o Carlos forma-se como médico e monta o seu consultório em Lisboa, decorado com tudo do bom e do melhor. Aliás, eu não disse, mas eles eram aristocratas, eles pertenciam à aristocracia e era uma aristocracia com dinheiro. Portanto, eles nem sequer precisavam de trabalhar. O que também defendiam em Portugal é que a aristocracia não devia trabalhar, portanto, era extremamente ociosa e não produtiva. O Carlos forma-se em medicina, monta o seu consultório e começa a trabalhar como médico, não é? Mas realmente ele não tem assim muito sucesso e ele não se dedica muito. Ele queria mesmo, era a boa vida, era a vida de boémia com os seus amigos. E através das conversas dele com os amigos, nós leitores, vamos ficando a conhecer muita coisa sobre a sociedade portuguesa daquela altura e também sobre outras coisas que se passam na Europa e que não chegam a Portugal. Só por isto também este romance vale. É realmente um romance de costumes que descreve com muita fieldade e com muita precisão a sociedade daquela altura. Além disso, as descrições são fabulosas, porque o Eça de Queiroz era realmente exemplar nas descrições. Aliás, é uma característica do movimento literário realismo, são as descrições muito detalhadas, não é? E é tudo muito visual, é como se nós estivéssemos ali, é como se nós víssemos tudo, os cortinados, as almofadas,
Temos uma visualização daquilo que está a ser descrito, porque é descrito com toda a riqueza e pormenor. Aliás, isto passa-se também, a história passa-se na casa da família que se chamava o Ramalhete. É bastante bonito este nome. É o palácio da família. Parece que esta casa, o Ramalhete, estava amaldiçoada. Portanto, não tinha assim muito a ver com o seu nome, porque o nome dá a ideia de algo muito bonito, muito bem arranjadinho. Um ramalhete é um ramo de flores. E porquê é que se chamava o ramalhete? Porque tinha um painel de azulejo na fachada, um painel de azulejo em que tinha pintado um ramo de girassóis atado com atilho. E então é nesta casa que acontecem as aventuras e desventuras da família Maia, ou a maior parte delas, claro. Não se passa tudo apenas na casa. E o que é que vai acontecer? A grande peripécia deste romance. A partir de agora eu vou dar spoiler. Se ainda não conhece e se não quer saber, pode pular um bocadinho à frente. O spoiler. Bom, o que é que acontece? O Carlos e o João da Ega, pronto, eles naquelas aventuras da noite, da vida boémia, há uma determinada altura que o Carlos da Maia conhece uma jovem mulher lindíssima e misteriosa. Ele envolve-se com essa mulher e vem a saber depois, já depois de estar envolvido com ela, inclusive eles terem um relacionamento amoroso e sexual, ele vem a descobrir que ela é sua irmã. Ou seja, ela é a menina que a mãe levou quando fugiu com o italiano. A mãe que era a Maria Monforte, que ele nunca chegou a conhecer. Então, esta mulher não é mais nem menos que a sua irmãzinha, que se chamava Maria Eduarda. Ele é confrontado com esta situação. Eu não vou contar exatamente os detalhes de como é que ele fica a saber, porque aí vocês vão ter uma razão acrescida para ler o romance. Mas é bastante curioso a forma como ele fica a saber deste facto, mas realmente constata que sim, aquela mulher lindíssima, e que é bastante compatível com ele. Eles apaixonam-se um pelo outro e combinam os dois muito bem. Ele fica a saber que esta mulher é sua irmã. Tanto que num diálogo famoso deste livro, e que é absolutamente delicioso, ele diz ao João da Ega: como é que em tantas mulheres que há nesta cidade, ele estava a falar de Lisboa, como é que em tantas mulheres eu tinha que me cruzar e me envolver e me apaixonar por esta mulher, e sendo que esta é a minha irmã. Como é que isso é possível? É assim um fruto do acaso que é extremamente irónico, quase impossível, mas que realmente lhe aconteceu. Este diálogo é bastante conhecido e é muito, muito, muito interessante. Mas sim, eles estavam envolvidos, o Carlos, ele ficou a saber e, entretanto, ele decide que não consegue continuar com esse romance, com esse envolvimento, e decide desaparecer da vida de Maria Eduarda. Ele depois explica tudo numa carta e assim eles se separam. Ora, no final, o que é que acontece? Nada de especial, mas é um dos finais mais bonitos da literatura, o final de Os Maias, porque, ok, a Maria Eduarda foi embora, deixou a cidade, o Carlos da Maia nunca mais a viu, e à partida ficou tudo por ali. Não há assim grandes consequências terríveis daquele envolvimento. Acontece que o Carlos da Maia e o João da Ega, o seu grande amigo, eles estão conversando sobre isso que lhe aconteceu e sobre estas partidas do destino, e chegam à conclusão que não vale a pena se envolverem com absolutamente nada no mundo. Não vale a pena correrem atrás de nada, que o destino é o destino, que as coisas não têm sentido nenhum e que nunca mais se vão matar por fazer isto ou por fazer aquilo, por correr atrás disto ou correr atrás daquilo.
e eles praticamente fazem um juramento um para o outro a dizer sim, nunca mais nós vamos andar atrás de nada no mundo, nada na vida. Nisto passa o bonde, como dizem no Brasil, e é hora de eles apanharem aquele transporte e veem que estão atrasados porque eles querem ir já não sei aonde e desatam a correr para apanhar aquele transporte. Ou seja, vale a pena correr nem que seja pelo bonde. E assim termina este romance que é magnífico e que eu aconselho vivamente a lerem. E aconselho também a assistirem às minhas lives aqui no YouTube. Eu também faço lives no Instagram e vou deixar aí os meus contactos nas redes sociais. Deixem o vosso comentário, nem que seja só Olá Eurídice, porque isso aumenta a visibilidade do canal e a mim ajuda muito. Muito obrigada e boas leituras.